Onde botar meu brinco? Lindona, lindona. Olá, boa noite. Quer dizer, boa tarde, boa noite para mim. Toda terça-feira a gente vai fazer live aqui. Tema de hoje: mente, ação e exaustão. Ok. Olha, eu tava pensando antes de vir para cá, de começar a live, eu fui lá no parque com os cachorros, né? E diante de tudo que está acontecendo no mundo, que vem acontecendo, enfim, uma das coisas que fica muito fácil de ver agora é o seguinte: atrocidades sempre são cometidas, coisas ruins a nível mundial sempre acontecem, mas as coisas ruins do nosso dia a dia também acontecem e elas estão lá. E quando tudo isso vai acontecendo, uma grande parcela das pessoas, eu vou chutar aí para 99% sendo assim otimista, que você arruma explicação para se manter no problema. Tá acontecendo coisas que são inadmissíveis de acontecer e tá todo mundo explicando por que está acontecendo. Isso é exaustivo até para quem de repente está vendo de fora. E a nível mundial, eu não me vejo muito possível de fazer grandes coisas para mudar, mas o que eu posso fazer é vir aqui falar. Não permita que isso aconteça no seu dia a dia. A gente começa dentro de casa. Antes de começar dentro de casa, a gente começa dentro do nosso corpo. A gente começa dentro da nossa mente, a gente começa lidando com as nossas emoções. Não se permita apenas ter a explicação para o que é ruim na sua vida. Apenas ter a explicação por que você aceita que alguém passe por cima de você. Apenas ter a explicação por que eu não faço a minha voz ser ouvida. Apenas ter a explicação porque eu sempre coloco todo mundo em primeiro lugar e minha vida tá uma porcaria. E aí eu me sinto sozinha. O que eu posso vir aqui hoje é falar: não se conforme com ter a explicação. Ok, legal ter a explicação, mas e daí? Onde vai entrar a ação? Hoje eu estava pensando, Ana, engraçado. Eu tenho muita gente falando, tô exausta, tô exausta, tô exausta. E aí você começa a olhar e dizer, gente, de onde está vindo essa exaustão, né? A primeira coisa que vem é da sensação de impotência. O mundo ficou maluco, tá todo mundo apavorado e com aquela sensação, mas eu não tenho como resolver o problema do mundo, o que é fato. Mas aí vem a questão, como o mundo chegou nesse ponto? E aí é exatamente o que você começou a colocar. E uma das coisas que, não sei por que veio na minha cabeça, eu falei, gente, qual é a diferença entre uma criança e um adulto? E de repente me veio assim, a única diferença é que quando você é criança, as suas necessidades são responsabilidade de outra pessoa. Mas a gente aprendeu que ser adulto é ser responsável pelos outros. E ninguém olha para suas próprias necessidades. Quando, na verdade, ser adulto é você se tornar seu pai e sua mãe. E fazer, garantir que a sua necessidade básica seja respondida. E a gente simplesmente abriu mão disso. E é maluco porque a gente pensa assim, não, eu quero evitar o conflito. Evitar o conflito, em 90% dos casos, é aumentar o problema. É que nem aquela coisa, hoje eu não estou a fim de limpar a casa. Se fizer isso um dia, está tudo bem. Se você fizer isso durante anos, você vai viver no chiqueiro, que é o que aconteceu. Então fica todo mundo nessa verborragia de falar, de discutir, de buscar raízes, de não sei o que, pipipi, para evitar ter que se colocar. Que de repente,
você se colocar abre as portas para um enfrentamento. Mas um enfrentamento não obrigatoriamente é prejudicial. Na maior parte das vezes, o enfrentamento é o que cria a evolução. Nessa covardia intelectualoide abestada, que o ser humano, enfim, se sentiu seduzido, a gente abriu mão de coisas que são necessárias para a gente ter dignidade de vida. É aquilo, as pessoas estão... Eu acabei de postar no Facebook, gente, o que está acontecendo em Israel hoje só está mais visível do que vem acontecendo diariamente em todos os países do mundo e que a gente finge que não vê. É aquilo, todo mundo sabe de uma série de atrocidades que são recorrentes há décadas. E a gente fala, a gente argumenta, a gente filosofa a respeito, mas não cobra que pare de acontecer. Porque, na verdade, para você fazer isso, você tem que se colocar. É o que a Ana falou. De repente, você vai ter que descobrir como é que você faz para ser ouvido. E assumir as consequências disso. Então, aquilo lá, de repente, pô, a coisa mais bárbara que aconteceu até agora, a história dos nenéns decapitados. Isso aí é lá na frente a permissão que a gente dá de uma série de coisas. Porque, por exemplo, esses anos da pandemia, pelo bem maior, as crianças tiveram anos roubadas delas. E nós aceitamos isso. Pelo bem maior, o desenvolvimento cognitivo não pode acontecer. Isso tudo é de uma violência absurda, inclusive porque não tem respaldo para o que foi imposto, de fato. Quando a gente fala, teve 60 mil mortes no Brasil, sei lá, em não sei quanto tempo. Como assim? Isso demonstra evolução humana? E a gente acha normal. Da mesma maneira que a gente acha normal dizer o fulano matou a esposa por amor. O que é isso? Bom, voltando um pouco para trás, grande parte da exaustão nasce da falta de ação, por incrível que pareça. A gente pensa, né, exaustão é você fazer exercício físico. Não, atualmente exaustão significa você não processar toda a carga emocional que deveria ser processada pelo reconhecimento, pela vivência, através de uma manipulação na mente. Então, eu penso para não sentir. Só que fazendo isso, sobrecarrego todo o sistema. Para eu me manter fora de uma realidade que está me assustando, para eu me manter no mundo da fantasia, eu tenho que fazer um processo totalmente antinatural no meu corpo. E aí dá uma exaustão absurda. E é muito engraçado, porque é muito comum, quando as pessoas começam a fazer meditação, isso e aquilo, especialmente quando é respiração mesmo, respiração profunda. As pessoas começam a respirar e de repente dizem assim, eu estou num cansaço, eu estou num cansaço, eu estou num cansaço. Eu morro de rir porque eu falo, gente, respiração é oxigênio. Oxigênio é energia. Energia é vida. O cansaço não vem por falta de energia no corpo. O cansaço vem como uma tentativa de não conectar com o corpo e aí de repente se vê entrando em choro convulso. E aí é muito engraçado. Explica isso um pouquinho melhor, Dani. Vamos supor, tá? Você está desconectado. Como é que você faz a desconexão? Você diminui a tua respiração e contrai toda a musculatura. Com isso, você tem uma energia que fica rodando na cabeça incansavelmente. Aí você vem respirar. Quando você começa a respirar, você começa a oxigenar, a musculatura começa a mover e soltar, você começa a fazer a conexão no corpo. E quando você faz a conexão no corpo, muito provavelmente vai chegar um momento onde vai ter um clarão emocional, digamos assim, que pode ser de N coisas. Em geral, no início, que vem o choro, porque é o mais fácil de permitir. Mas antes disso, vem essa sensação de eu estou exausta, eu quero parar, eu não aguento mais. Que, na verdade, se você observar as frases que vêm, que são repetidas,
É sempre isso. Eu não aguento, eu não posso, eu não consigo, eu estou exausta. Isso tudo já traduz o sentimento que tem que estar por trás. Que é aquilo, se eu estou exausta, eu quero chorar de exaustão. Eu não aguento mais, eu estou me sentindo pequena, eu estou me sentindo impotente, eu estou me sentindo triste. Quando a pessoa persiste e mantém a respiração profunda e o choro vem, aí é maluco, porque é como chuva de verão. Em 10 minutos ele sai do estado de exaustão profunda para um estado de serenidade, alegria e gratidão, que é voltar para casa. A exaustão, óbvio, se você trabalhar numa pedreira 12 horas seguidas, você vai ficar exausto. Mas, na verdade, aí é um cansaço físico. Não é uma exaustão que te tira a capacidade de conectar com as pessoas. Essa exaustão, ela está acontecendo por dois motivos. Um, por essa loucura, que a gente não para de ter informação, a gente não para de falar a respeito, a gente não para de negociar, a gente não para de tentar justificar só essa coisa funcionando direto. Não há que aguente isso. E a segunda coisa que está me parecendo urgente das pessoas acordarem é o seguinte: como é que eu vou dizer? Quando você faz um sistema de defesa, você na verdade faz ele muito cedo. Você faz quando criança. Você cria um sistema de defesa que basicamente nasce do inconsciente. Você não tinha o entendimento do que você estava fazendo, então ele fica inconsciente. O que acontece com esse sistema que é inconsciente? Ele vai te proteger levando em consideração as características de maturidade do teu organismo. Mas você tem que lembrar que essa maturidade é infantil. Então, por exemplo, não saia com estranhos. Você acreditou nisso, não saia com estranhos, porque eu sou pequenininha, vem um estranho, eu estou completamente impotente, então é óbvio, não saia com estranhos. O estranho é um potencial inimigo. Se você não percebe esse mecanismo dentro, o que acontece quando você conhece alguém? Você nunca vai olhar para essa pessoa como uma pessoa confiável. Porque está vibrando ali. Esse cara é um estranho. Esse cara é perigoso. Aí o que vai desdobrar? Tudo bem, esse negócio está vibrando lá e você não está vendo. Mas você achou um cara, um gato. Você quer se relacionar. Você quer, né, ter uma troca. Enfim, você quer se nutrir. Daí você vai sair com ele outras vezes, mas aquilo lá, tá, cuidado, perigo, ele é um estranho, ele pode estar mentindo, ele pode estar com segundas intenções, ele pode isso, ele pode aquilo, só que você não está vendo isso. Num determinado momento, de repente vai acontecer alguma coisa que não é do seu agrado. Você não vai responder como uma coisa que aí seria aquilo, o cara fala um troço, eu não gosto. Imediatamente eu teria que me colocar, escuta, de onde é que você está vindo? O que é isso? Ao invés de eu esclarecer e com isso ter a possibilidade de transformar como adulto, eu vou cair imediatamente na minha criança dizendo, não disse que esse cara não prestava, não disse que estranhos são perigosos, não disse que não sei o quê. E aí aquela coisa, eu vou começar a me comportar deste lugar, ele vai começar a reagir e no final das contas, o que poderia ser um grande encontro vira mais motivos de violência. Porque é violenta essa história toda. Na verdade, você está jogando uma carga velha em cima de uma pessoa que está trazendo a própria carga velha e de repente aquilo, os encontros, as conexões, a comunidade, a fraternidade, nada disso acontece porque você está com esse sistema de defesa que você não vê, mas ele está atuando. E aí você diz, eu estou solitária, você diz, eu estou exausta, eu não consigo me relacionar, as pessoas não prestam. Uma hora as pessoas têm que parar e dizer, peraí, se eu estou recorrentemente voltando para o mesmo tipo de situação, será possível que não dá pelo menos para questionar? Será que eu estou criando isso? Porque você ficar culpando os outros não traz solução. Exato. É muito falando. E é daí que vem a questão de
Ao invés de ficar explicando o que aconteceu, que é o papo do início, você está com um problema, você tem toda a explicação do problema. Você está com um problema há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, e você tem toda a explicação do problema há 40 anos. E não resolve o troço. E isso que a Dani falou agora, de repente não é se questionar, de repente não sou eu que estou criando isso. É o seguinte, é ao invés de explicar, começar a se fazer perguntas e principalmente começar a se fazer as perguntas certas. Eu falo que eu estou sempre conversando com alguém por aqui, né? Eu estou sempre conversando com as pessoas que estão em volta de mim. E outro dia chegou uma mensagem para mim falando aquilo, eu chorei a noite inteira por conta daquilo que você falou ontem. Aí eu, o quê? E aí é o seguinte, veio uma pessoa falar comigo que ela está numa situação de dependência da mãe, que já é uma pessoa adulta, que já tem sua própria família, mas tem uma certa situação na vida dela que eu não vou expor aqui, que ela está dependente da mãe e ela está com muita raiva por causa disso. Inclusive, acaba gerando raiva da própria mãe. Depois a Dani explica como funciona esse mecanismo. E aí ela perguntou, por que eu tô nessa situação? Por que eu não consigo sair dessa situação? E a única coisa que eu falei para ela foi o seguinte: você está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é: qual o seu ganho de estar nesta situação? Porque e aí eu completei antes de ouvir a resposta. E não diz que não há ganho. Porque se você está numa situação que você pode mudar e não muda, é porque tem um ganho ali. Ela se chamava assim, eu tô parecendo uma princesa no castelo. Né? Ela tá lá no castelo, só que tá presa. E aí o seguinte, quando você identificar o ganho, porque ela falou, eu não sei responder essa pergunta. Aí você faz uma outra pergunta, que também é a pergunta certa. Eu estou disposta a abrir mão desse ganho? Aí a brincadeira começa a ficar séria. Aí a energia começa a fluir. Aí você tem opção de escolha. Porque, gente, não adianta ficar. Eu sei, eu tenho um dos meus padrões de comportamento que eu sempre tenho que estar atenta é esse, o eu não consigo. Toda vez que eu vou começar alguma coisa, que eu tô fazendo alguma coisa, tem essa vozinha aqui. Eu não consigo, eu não vou dar conta. Ai, é muita coisa. Não, você não vai conseguir. Ai, tem um prazo, tem. Ainda mais os anos que eu trabalhei de advogado com prazo, né? Tem o prazo disso, não sei o quê. Não, vai tudo desmoronar na sua cabeça. Eu fico ouvindo essa vozinha. Só que com os anos de meditação, a gente vai gerando consciência, por isso que a gente insiste na meditação e principalmente em aprofundar a respiração, porque é o que literalmente te dá oxigênio para fazer a energia fluir, a gente vai aprendendo a lidar com essas vozinhas que algumas somem, outras ficam sumidas por um tempo, daqui a pouco elas voltam quando tem uma situação assim de gatilho, né? Uma situação que te lembra alguma coisa do passado. Aí umas vão e voltam, enfim. Só que com a meditação você consegue ter clareza para começar a escolher diferente. Do que de, eu não consigo fazer isso. Então tá bom, eu vou me conformar com isso. E aí a vida tá passando. E aí ninguém tá ficando mais jovem. Definitivamente. Eu tive a notícia ontem que faleceu uma pessoa, não era muito próxima assim, mas que eu cheguei a conhecer. E uma pena, porque foi uma pessoa que eu vi de perto que passou a vida inteira tentando controlar toda a situação. Tudo precisava manter o controle. E, gente, ele foi para o lugar que todos nós vamos já, daqui a pouco. Aí acabou. Fez assim. A pergunta é, valeu a pena? Valeu a pena? Se você for pensar em todos os estudos que já foram feitos com doentes terminais, todos eles falam a mesma coisa. Eu me arrependo de não ter vivido mais, de não ter arriscado mais, de não ter passado mais tempo com a família, de não ter perseguido meu sonho, de sei lá o quê. Ninguém se arrepende. Ninguém, quando está perto do fim, que sabe que está, né? Às vezes a gente está e também não sabe.
Ninguém que já sabe que está, fica pensando no, ai, eu tenho medo. A pessoa se arrepende e fala, eu devia ter feito com medo. Porque agora, qual a relevância que isso tem? E um dos grandes medos é o tal do medo do abandono, o medo de ficar sozinha, o medo da solidão. Enquanto a gente vai tentando evitar isso o tempo todo, o que a gente fica é sentindo a própria solidão. Porque não tem como ir além disso. Aquilo, outro troço que as pessoas têm que entender. Você tem fome de vida? Vida é viver. Vida não é ficar assistindo, vida não é ficar pensando, vida não é ficar segura, porque grande parte, inclusive, é qual é o ganho. Se você começar a cutucar e realmente questionar, o ganho vai ser sempre assim, segurança. A vida é insegura. No momento em que você escolheu a segurança, você abre mão da vida. E quando você abre mão da vida, você fecha a porta para as suas necessidades básicas. E aí aquilo, não tem como ser feliz. Não tem. É bizarro. Aquela eu quero amar. Como é que você vai ser amada? Você primeiro tem que aprender a amar. É engraçado que eu estou lendo um livro sobre astrologia, quer dizer, um livro de astrologia sobre comparação de mapas. E eu achei muito engraçado o cara falando assim, por exemplo, você começa a namorar um cara, vamos fazer sinastria. Ok, aí ele fala, antes de eu pensar em colocar os dois juntos para falar dos mapas, eu vou olhar o mapa individual. Porque é o seguinte, não importa que de repente as pessoas tenham N aspectos favorecendo, ajudando, enfim, nem que você olhe assim à primeira vista e diga, gente, é um encontro perfeito, abençoado por Deus. Se uma delas não sabe se relacionar, tem uma dificuldade realmente crítica num determinado lugar, por mais que você tenha a melhor matéria-prima, não vai na liga. E as pessoas não entendem isso, que a primeira coisa que você tem que fazer é perceber essas coisas todas que a gente carrega a nível inconsciente que sabotam a nossa vida. E você não vai aprender e não vai trazer à luz se você não viver, se você não enfrentar o medo, se você não se expuser nas situações, se você não se fizer ouvir. É um negócio, é bizarro, porque aquilo não tem um atalho. Simplesmente não tem atalho. Uma pessoa virou para mim e falou, Dani, um monte de gente que eu conheço que fiz isso, fiz aquilo, não sei o que, disseram que era a única coisa que funcionava e não funcionou. Por que meditação é diferente? Aí eu falei, olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, todas essas coisas que você falou aqui, por sinal, eu acho excelentes ferramentas do processo de autoconhecimento, são coisas que, na verdade, o outro te entrega. O problema é o seguinte, quem tem que viver a sua vida é você. Então, mesmo que você me dê um presente, ele tem uma atuação muito pequena. Porque não é minha criação, não é meu desenvolvimento, não é meu autoconhecimento. A meditação, não. Na meditação, você está se comprometendo a olhar para você mesmo. E aquilo, eu só posso fazer você me enxergar se eu me enxergo. Quantas vezes, cara, você está conversando com alguém, e isso, assim, eu acho que todo mundo já passou por isso, e você olha e diz, gente, essa pessoa está numa realidade paralela. Que universo é esse que essa pessoa está? Porque não condiz com o que eu estou vendo. Mas para a pessoa real, deste lugar de desconexão, de fantasia, de ilusão, de hiperatividade mental, como que essa pessoa vai ser capaz de receber amor? E ela não vê isso. Então, qual é a responsabilidade? Aquele que vê começar a se comprometer a colocar essa coisa da maneira mais amorosa possível. Mas isso significa, às vezes, de repente a pessoa se considerar machucada, ofendida. É engraçado, no decorrer da minha longa jornada de enfim, atender pessoas, N vezes eu perdi clientes por coisas que eu coloquei. E é muito engraçado que durante muito tempo eu me batia. Não, eu tinha que ser mais polida, eu tinha que ser mais isso, eu tinha que ser mais aquilo, até começar a encontrar com esses clientes anos depois. Porque essas pessoas disseram para mim, Dani,
Você foi a única pessoa que teve coragem de dizer essas coisas para mim. E fez toda a diferença. A partir daí, eu comecei a olhar de outra forma. Na época, foi insuportável. Tanto que elas foram embora. Mas o que ficou foi uma boa semente. E a gente não assume a responsabilidade de ser boa semente. E aí reclama quando o mundo enlouquece. Nada do que está acontecendo no mundo é daquela pessoa. Somos todos responsáveis. E a gente tem que começar a olhar com muito carinho, se quer mudar o mundo, as violências que a gente faz no dia a dia. Você não tem como. É tipo assim, outro dia eu estava explicando isso para uma cliente também. Todo mundo tem dentro de si o assassino e o curador. Ah, não, mas eu não quero ser assassino. Você jamais vai ser um bom curador se você não fizer as pazes com seu assassino. E isso parece paradoxal, mas não é. Porque, na verdade, o assassino é a parte dentro de você que tem força para garantir a vida. Não quer dizer que o assassino é o que está acontecendo agora. Não está acontecendo dessa forma porque a gente não tem conexão com essa parte que é meio escura dentro da gente. Mas é escura porque está no escuro, não porque é má. A inconsciência traz isso. Quanto mais você se conhece, mais você se fortalece, mais você percebe que todo mundo está conectado e cada vez fica mais difícil de você ser agressivo, violento, julgador, porque você olha e você entende, é consciência e inconsciência, mas a matéria-prima é divina. E não é leniente. Essa coisa de passar a mão na cabeça de gente que comete transgressão, esse troço é de uma violência abissal. Porque perpetua o que ardiu ruim. Isso não quer dizer que você vai apedrejar ninguém. Quer dizer que você vai ter que se arriscar a ser justa. Justa é responsabilidade pelos seus atos. Essa coisa toda tem que começar a ser olhada por cada um de nós. Porque aquilo não está mais distante. A inconsciência trouxe uma série de problemas. E esses problemas estão batendo na porta de todas as pessoas em todo o planeta. É o que a Ana falou. Ah, eu acabei de saber que uma pessoa morreu. A outra não sei o que lá. O outro foi assaltado. O outro não sei o que. Está cada vez mais próximo. Ninguém vai sair ileso. Então, aquilo, para parar a exaustão, a gente precisa trazer consciência para a ação. E você não consegue trazer consciência para a ação se você não está conectado com você mesmo. Da onde eu estou vindo? Qual é o meu objetivo final? Qual é a maneira mais amorosa de eu construir o mundo que eu quero viver? O que eu preciso? É aquilo, pensa assim, se o mundo for terminar em uma semana, o que eu vou priorizar? Se eu tiver certeza absoluta que eu tenho uma semana de vida, o que eu vou priorizar? Esse aí, a resposta a isso vai te mostrar para onde você deve ir. E vai trazer os problemas dessas coisas que parecem enormes para a proporção da realidade. O que eu realmente posso fazer? Se eu tivesse uma semana para fazer contar, né, a minha passagem na Terra, o que eu faria? O que realmente faz diferença para mim? Enfim, não é um processo fácil, mas é aquilo. Ou a gente muda e constrói um mundo legal, ou paga o preço de viver no caos. Exato. E parte disso é assumir riscos. Toda vez que a gente vai iniciar um processo com alguém, a Dani como terapeuta tal, toda vez que alguém começa o discurso falando do que está acontecendo, a gente tem uma série de valores que a gente mais ou menos funciona dentro deles. E se você for observar, o valor número 1 da maioria das pessoas, que pela minha vivência
pelo que eu acredito deveria ser liberdade, não é. O valor número 1 é a aceitação. É aquela coisa de querer agradar todo mundo, de ter o reconhecimento. E nisso, quanto mais você alimenta e negocia ser aceito por alguém, ser aceita por alguém, por diversos medos que a tua mente imagina que vai acontecer, quando na verdade eles não acontecem, quando você abre mão de quem você é para ser aceito, entre aspas, porque isso é tudo uma fantasia mental, você está abrindo mão da sua vida. Então, aprender a correr os riscos de repente, não ser aceito. De repente, ser ignorada. De repente, ser abandonada. De repente, ser sei lá o quê. O que, na verdade, acontece é quando você abre espaço para quem você é, quando você abre espaço para a vida acontecer, é o que a Dani sempre fala aqui, a vida acontece com uma força. Porque a vida tem uma força que é difícil explicar. Se você for perceber assim, a nível físico, o quanto de veneno que a gente toma diariamente, agrotóxicos, água... Eu fui descobrir que a água do Brasil tem 41 tipos de agrotóxicos. Eu fiquei assim... Pois é. O quanto de veneno literalmente você toma e ainda assim a vida é mais forte. Imagina quando você realmente deixa a vida acontecer. É o que a gente vê nos processos de quem realmente mergulha no autoconhecimento, de quem realmente se compromete a aprofundar a respiração para deixar a vida acontecer. Eu já ouvi isso em algum lugar. É o segredo das pessoas que vivem felizes por aí. É deixar a vida acontecer e confiar. E confiar. Outro dia eu estava falando com outra pessoa aqui e falando do medo. Assim, tudo que ela falava terminava com o que os outros vão pensar. A gente estava me dando um nervoso. Não, mas o que os outros vão pensar? Aí falava, rodava. Mas o que os outros vão pensar? E se eu fizer isso? Assim, e se eu tomar essa atitude, o que os outros vão pensar? Eu falei, olha, e é uma pessoa religiosa. Cadê o seu Deus? Cadê a sua fé que você não confia em ser quem você acredita que Deus criou? Não sei se eu me fiz clara. Quem tem religião não acredita assim, Deus me fez? Cadê a sua fé que não tem coragem de ser quem você é? Onde está? Mentira, não tem fé nenhuma. É só palavras. Na verdade, o medo está lá gigante e falta tomar riscos e confiar na vida. E realmente começar a exercer a fé que você diz que tem. De ser quem você é. A qualquer custo. Mas então agora eu vou sair cuspindo marimbondo em todo mundo. Calma, gente. É um passo de cada vez. O processo de você abrir mão de todas as máscaras, de todas as armaduras, de todos os mecanismos de defesas que foram criados durante anos e anos e anos, leva tempo. Tem que ter paciência, amorosidade e compaixão. E trabalhar nisso, né? Também não adianta que não vai, se você não fizer a tua parte, não vai acontecer. Vai continuar aí no mesmo lugar. Imagina, eu faço sempre esse exercício. Eu tô querendo fazer alguma mudança, mas eu tô com medo. Aí você imagina assim, nossa, daqui a 10 anos eu quero estar exatamente onde eu tô. Cara, isso me faz na hora. Não que eu não esteja bem, mas assim, tem que evoluir. E se você não tá bem, aí mesmo tem que, pra ontem. Acho que deu. Ana, sou filha de Deus. Tá. Um monte de gente sabe, sou filha de Deus, porque eu acredito em Deus, né? Deus me criou, então sou filha de Deus. Mas aí vem aquela história do inconsciente. Se eu vou ser violenta, vou ser agressiva, vou ser egóica, vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser não sei o quê. Ou seja, peraí, Deus me fez demoníaca?
Não tem sentido. Mas a pessoa acredita nisso. Então, eu vou esconder o que eu sonho em realidade. Mas aquilo, se eu estou me escondendo, se eu estou escondendo a minha realidade, o que eu vou fazer? Para esconder, para começar, eu tenho que omitir. Eu tenho que mentir. Eu tenho que manipular. Eu tenho que me proteger. Eu tenho que criar muros. Eu tenho que não sei o quê. Se você pegar esse punhado de coisas, o que você está fazendo? Você está trazendo a palavra de Deus à vida? Não, você está transformando o mundo numa porcaria. Aí você diz, é porque eu não presto. Não, você presta. Desde que você faça o básico. O que é? Se manter nutrido, se manter saudável, se manter, enfim, feliz. Porque aquilo, a pessoa feliz, ela tem paciência, ela é compreensiva, ela quer dar, ela quer criar, ela tem todo um processo criativo que acontece. Mas a gente não se permite isso e fica vivendo uma vida esquisita, dividida, corrupta, porque é partida, culpando o resto do mundo. E aquilo, o problema de culpar o resto do mundo é que você abre mão da solução. Tão simples quanto isso. A Ana falou a história da aceitação. Na verdade, eu vejo isso assim, as pessoas querem segurança. Só tem um problema. Você só vai se sentir segura quando você fizer as pazes com aquilo que você realmente é. Nesse momento, aí aquilo, eu tenho segurança para viver na insegurança que a vida é. Porque eu me conheço. Então, se uma pessoa disser, você é isso. Eu me conheço. Se eu sou, eu tenho como lidar. Se eu não sou, vou me preocupar para quê? Mas eu tenho que saber. E isso é que as pessoas têm que começar a entender. Hoje eu estava conversando com a Ana, contando uma história, enfim. Mas basicamente o resumo não são os eventos que são o problema. O problema é a tua inconsciência perante os eventos. Porque aquilo, o que você reagiu aos 15 anos a uma determinada situação, se essa situação repetir, se você evolui, chega uma hora que você olha lá para trás e diz, gente, eu não acredito que um dia eu me preocupei com isso. Se você não evolui, você fica sofrendo igualzinho, independente da idade. E aí, de repente, você tem que olhar e dizer, pô, se a situação é a mesma, e de repente eu continuo igual, a situação tudo bem, mas cadê a evolução? Cadê a minha evolução? Como é que eu não aprendi a lidar com isso? Por que eu estou cometendo os mesmos erros lá de infinito? E aí você olha e diz, não é o evento, sou eu. Então, se sou eu tenho como lidar com isso. Eu tenho como fazer ficar diferente. Eu tenho como melhorar. Ou tenho como evitar. Não vou mais entrar nisso e acabou. Mas aí é aquilo, você sai do estado de verborragia para ação construtiva. E aquilo, a ação construtiva, cara, ela te dá energia, ela te dá vontade de viver, ela te dá abertura, ela te dá segurança. A gente tem que voltar para esse lugar, observar o que é realmente exaustão. Que hoje ninguém trabalha em pedreira. Então, aquilo, tua exaustão não é cansaço físico. Então, vamos voltar. O que é isso que está levando o meu sistema a uma situação de tanta debilidade? O que eu posso fazer de diferente? Por onde eu posso começar? A gente tem falado disso recorrentemente. Não vou falar de novo. Se quiser, olha as outras lives que estão lá. Passo a passo. Como fazer, como começar, sabe o que procurar, enfim. Mas está na hora de fazer diferente, porque aquilo, gente, é emergencial. Olha o que está acontecendo no mundo. Ou a gente realmente investe desesperadoramente em consciência e salva o mundo, ou todo mundo vai pagar o preço, que está cada vez mais perto. Está batendo na porta de cada um. Hora de acordar. Ok, acho que deu, né? Galera, então toda terça às 4 da tarde, horário de Brasília, a gente está aí fazendo live. E de resto tem o nosso grupo gratuito de meditação ativa, que acontece todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, também horário de Brasília. Quem quiser participar, é só mandar uma mensagem para mim ou para Dani, que você vai receber o convite para entrar lá no grupo do WhatsApp e participar dos nossos encontros. Ok? Beijo, Beijo grande, até a próxima. Tchau.